Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Industriais. Sejam bem-vindos a mais essa aula. O tema de hoje é componentes simétricas e sistema por unidade, que vão ser duas ferramentas muito importantes no momento de analisar a corrente de curto-circuito em instalações elétricas industriais. Por isso que a gente vai começar trabalhando por aqui. Então, como eu falei com vocês, o foco é determinar as correntes de curto-circuito, porque a partir desses valores a gente consegue dimensionar os condutores, como nós já fizemos, usando aqueles critérios que a gente já conhece, e a gente consegue também determinar como que as proteções do circuito vão atuar. Então, por exemplo, frente a uma corrente de curto-circuito, qual é o tempo de operação de um disjuntor, o tempo de atuação de um disjuntor, ou o tempo de atuação de um fusível. Eu vou conhecer isso com base nessas correntes de curto-circuito. Então é importantíssimo a gente conhecer esses valores e saber como calculá-los dentro de uma instalação. E, além disso, as correntes de curto-circuito vão depender dos elementos da instalação. Então, qual é a espessura dos condutores, qual é o comprimento dos condutores daquela instalação, e a partir desses valores a gente consegue fazer o cálculo das correntes de curto-circuito. E é importante também lembrar que sempre que um sistema está em curto, é comum que as fases, que as tensões das fases fiquem desequilibradas. Se for um curto-circuito de fase terra, por exemplo, ou entre fases, é comum que se tenha esse desequilíbrio. É claro que no caso de um curto-circuito trifásico, as três fases em mesmo ponto, ele vai ser equilibrado, então não seria muito problema para fazer uma análise dele. Mas levando em consideração que o curto-circuito pode ser desequilibrado, que é o mais comum, inclusive, é importante a gente saber avaliar bem esse sistema, e conseguir trabalhar aí com a questão das coordenadas das componentes simétricas e trabalhar também com a questão do sistema por unidade, que é para calcular a impedância desse circuito de uma maneira mais simplificada. Então a ideia é trabalhar com essas duas ferramentas hoje. Nós vamos começar com o cálculo de componentes simétricas. Então a ideia que eu falei com vocês, do curto-circuito geralmente causar desequilíbrio nas fases, e isso daí torna a análise difícil, as tensões vão ter valores diferentes e ângulos diferentes em relação ao sistema equilibrado. E a ideia das componentes simétricas é trabalhar com um sistema desequilibrado durante uma situação de curto-circuito, por exemplo, e trabalhar dividindo esse sistema em três sistemas equilibrados. Ou seja, nós vamos trabalhar com três sistemas desequilibrados, três sistemas equilibrados, que são mais fáceis de trabalhar. E esses três sistemas, quando somados, geram um sistema desequilibrado, que é aquele que a gente tem na prática, vamos dizer assim, ou naquela situação específica. E esses três sistemas equilibrados vão seguir essas regras aqui em relação às fases. Então nós temos o sistema de sequência positiva. Então nós temos lá as fases A, B e C, ou R, S e T, seguindo a ideia de defasamento de 120 graus, equilibrado, seguindo a sequência positiva das fases. Então, por exemplo, se for A, B e C, eu tenho lá a fase A, atrasando 120 graus eu tenho a B, atrasando 120 graus eu tenho a C. Outro sistema é o de sequência negativa. A única coisa que muda nesse caso é que nós temos a fase A como referência, atrasando agora nós temos a fase C, e atrasando mais 120 graus é que nós vamos ter a fase B, ou seja, a B e a C ficam em ordens diferentes nos dois casos. E o terceiro sistema de sequência zero. Nós temos três fasores equilibrados, então mesma amplitude, mesma frequência e com o mesmo ângulo de fase. E é interessante pensar nisso, que qualquer sistema desequilibrado pode ser decomposto em três sistemas seguindo essas características aqui. Então peguei lá uma situação de curto-circuito, eu posso dividir aquela tensão, as três tensões de curto, durante o curto, em um sistema que tem uma sequência de fase positiva, outro sistema com fase negativa e outro sistema com sequência zero. Isso fica mais claro aqui nesse exemplo com os fasores. Então, o sistema original desequilibrado. Nós temos uma senoide A, um fasor A, na verdade, um fasor B e um fasor C. E é claro que ele está desequilibrado. As amplitudes são diferentes e os ângulos, também as defasagens que nós temos aqui, são diferentes de 120 graus. Então, nós podemos pegar esse sistema e dividir nesses três aqui. Seria um sistema de sequência positiva. Então, está aqui a fase A, atrasando 120 graus a B, atrasando 120 graus a C. Sequência negativa, então pegamos a A como referência, atrasando 120 graus temos a C, e atrasando 120 graus temos a B. E sequência zero,
os três fasores com a mesma amplitude e mesmo ângulo de fase. E a ideia é a seguinte: se eu pegar, por exemplo, o fasor da fase A, é o vermelho, se eu somar o fasor de sequência positiva com o fasor de sequência negativa com o fasor de sequência zero, eu chegarei nesse fasor do sistema desequilibrado. O mesmo vale para o B. Se eu somar esses três fasores B, eu vou chegar nesse fasor B desequilibrado, e o mesmo para o C. Se somar esses três fasores C, a gente vai chegar nesse aqui, que pertence ao sistema desequilibrado. Isso fica bem visível aqui nesse exemplo. Então, de novo, né, as três sequências, positiva, negativa e zero, o sistema desequilibrado, e aqui indicando para a gente como que essa soma está sendo feita. Então, olha só, VC1, que seria o sistema na sequência positiva, né, a fase C na sequência positiva, VC2, que é a tensão C na sequência negativa, e a tensão C na sequência zero. Então, somando os três fasores, a gente tem esse resultado aqui, que é o mesmo do sistema desequilibrado. Para a fase A, a gente observa aqui a sequência positiva horizontal, na sequência negativa está aqui para cima, e na sequência zero está aqui na diagonal. Somando os três fasores, a gente chega no fasor do sistema desequilibrado. E por fim, o B, aparece aqui sequência positiva, sequência negativa e sequência zero, aparece aqui do lado. Somando os três, teremos o fasor de tensão B do sistema desequilibrado. E lembrando, né, também que o número 1, que aparece aqui junto com os fasores, quer dizer sequência positiva, o número 2 quer dizer sequência negativa, e o número 0 quer dizer a própria sequência zero. E agora, em termos de cálculo, né, o que a gente vai ter? O objetivo é decompor um sistema desequilibrado em três sistemas equilibrados. Mas como que isso é feito? Então, no primeiro momento, a gente está só escrevendo isso, né? Ou seja, nós temos aqui um sistema, VA, VB e VC, considerado desequilibrado, e ele é escrito como uma soma de três sistemas equilibrados. Então está aqui o sistema de sequência zero, o sistema de sequência positiva e o sistema de sequência negativa. Até coloquei aqui embaixo também para ilustrar isso. Então a tensão A é a soma dos três fasores desses três sistemas equilibrados. O B é a mesma coisa, o C é a mesma coisa. Para simplificar um pouco essa ideia aqui, a gente considera uma constante chamada alfa, que é igual a 1 com ângulo de 120 graus, ou seja, ela representa a defasagem entre os fasores. Pegando aqui os fasores, então nós teremos um sistema desequilibrado, então não tem relação entre as tensões, entre os ângulos das tensões. Sequência zero, todas elas têm o mesmo ângulo, e aqui a gente chega no sistema de fase, sequência de fase positiva. Então, se eu pegar a fase A como referência e atrasar 120 graus, eu tenho a fase B. Mas em vez de atrasar 120 graus, eu posso adiantar 240. Então, quer dizer que se eu multiplicar a tensão A por alfa ao quadrado, eu teria agora a tensão B, ou seja, eu adiantei 240 graus. E se eu multiplicar a tensão A por alfa apenas, eu teria adiantado 120 graus, que é a mesma coisa de ter atrasado 240. Então, teria a fase C. É isso que a gente observa aqui. Ó. Então, tomando a tensão de fase A como referência, eu vou ter aqui as sequências zero são todas iguais. Então, se eu falar VA, VB ou VC de sequência zero, tanto faz. Por isso que essa coluna aqui está todo mundo igual a 1 multiplicado pela tensão VA, apenas de uma das fases. Né? No caso da sequência positiva, eu terei para a fase A a própria tensão da fase A, que é a referência, então aparece 1 aqui. Eu terei alfa ao quadrado, porque quando multiplicar VA por alfa ao quadrado, eu vou adiantar 220 graus, ou atrasar, eu vou adiantar 240 graus, ou atrasar 120, que é a mesma coisa. E quando eu multiplicar essa tensão VA por alfa, eu vou adiantar 120 graus, que é a mesma coisa de atrasar 240, ou seja, VA está aqui, VB atrasado 120 e VC atrasado 240. E aqui a gente tem a sequência negativa, a mesma coisa. O VA é a referência, o VB é o VA adiantado 120 graus ou atrasado 240 e o VC é o VA adiantado 240 graus ou atrasado 120, que é a mesma coisa. Então já temos aqui o sistema todo descrito em termos da tensão da fase A. Aí é claro que depois que a gente encontrar os valores da fase A, para chegar na B e C, é só levar em consideração a questão da sequência de fases, se é positiva, negativa ou zero, que a gente consegue definir os outros ângulos. Lembrando que as amplitudes, né, dentro de um mesmo sistema aqui, vão ser iguais. Então, por exemplo, aqui sistema zero, que é de sequência zero, né, todos os três vão ter a mesma amplitude.
sequência de fase positiva. Os três vão ter a mesma amplitude, mesmo que seja diferente do sistema de sequência zero e do sistema de sequência negativa. E aí nós vamos ter então o seguinte, desenvolvendo esse cálculo aqui, né, nós vamos chegar nessa matriz. Então, VA, sequência zero, né, na primeira coluna, VA de sequência positiva, esse mesmo VA vezes alfa ao quadrado vezes alfa, e aqui ao contrário, né, alfa e alfa ao quadrado, certo? Então a gente pode falar o seguinte, que essa matriz aqui é exatamente essa matriz, ou seja, apenas com os coeficientes multiplicada pela matriz da tensão VA, né, nos três sistemas. Então se eu multiplicar aqui essa linha por essa coluna, eu vou ter a primeira linha dessa matriz, né, e assim sucessivamente. Enfim, vocês já trabalham com matriz aí também, né? E essa matriz aqui é chamada de matriz de transformação de componentes simétricas. Então ela vai ser muito importante, né? Isso significa basicamente que se eu pegar a tensão VA nos três sistemas equilibrados, que eu usei para fazer a composição, e multiplicar pela matriz de transformação, eu chegarei ao sistema desequilibrado que a gente está procurando. A princípio, parece não ter sido uma boa ideia, né? Porque a gente quer o contrário. Eu quero sair do sistema desequilibrado e chegar nas tensões dos três sistemas que vão decompor esse sistema desequilibrado. Então, o que a gente está fazendo é o contrário, né? Eu consigo partir dos três sistemas equilibrados e chegar no desequilibrado. Mas, a princípio, né, se eu quero sair do sistema desequilibrado para fazer a decomposição e facilitar a minha análise, eu vou ter, então, que trabalhar com a inversa dessa matriz T. É isso que a gente tem aqui, né? Se a gente fizer o inverso da matriz, nós vamos ter praticamente a mesma coisa, né? Então, o que vai mudar é a questão dos quadrados, né? Aqui eles ficaram nessa diagonal, aqui eles vão aparecer na diagonal oposta. E do lado de fora aqui nós vamos ter um terço também, ou seja, isso aqui já é a matriz inversa. Agora sim, né? Tá do jeito que a gente precisa. Eu tenho um sistema desequilibrado, vou multiplicar pela matriz de transformação inversa e vou chegar nas tensões A dos sistemas equilibrados. Então eu vou ter ali uma tensão A de sequência zero. Eu sei que a tensão B e C nessa mesma sequência são iguais, né? Inclusive a fase. Vou ter ali uma tensão A de sequência positiva. Se eu quero a B e C, eu atraso 120, eu atraso 120 de novo. E aqui eu tenho A de sequência negativa. Então se eu quero a B, eu atraso 240. Se eu quero a C, eu atraso 120. Né? Ou seja, pegando aqui uma tensão como referência, a gente consegue chegar nas demais. A ideia mesmo é simplificar esse cálculo aqui e depois conseguir, né, aplicar essas relações para chegar nas três tensões ao mesmo tempo. E aqui a gente tem um exemplo que vai trabalhar com essa decomposição de um sistema desequilibrado. Até aqui eu falei muito de tensão, mas é claro que a mesma ideia vale para a corrente, que é exatamente o caso desse sistema aqui. Então temos uma carga qualquer ligada no triângulo e houve uma interrupção, né, de alimentação aqui na fase C. Como resultado, depois que aconteceu a interrupção, nós temos uma corrente na fase A de 10 amperes com ângulo zero. Então a gente não vai preocupar com como o sistema estava funcionando antes da interrupção. O que importa para a gente, né, é resolver essa questão do desequilíbrio que apareceu aqui. E eu sei que está desequilibrado por quê? Tem 10 amperes na fase A e, naturalmente, na fase C eu tenho zero. A pergunta que fica é como que a fase B está se comportando aqui nesse caso? A resposta é simples. A corrente B é exatamente o oposto da corrente A. Ou seja, é a corrente A com uma defasagem de 180 graus. Por quê? Essa corrente de 10 amperes chega no ponto A, se divide, né, para essa carga aqui e para essas duas aqui, que do ponto de vista dessa corrente vão ficar em série. Lembrando que essa parte de baixo do circuito já não está mais ligada, né? Então vai descer por aqui e por aqui. Chegando no ponto B, essas duas parcelas da corrente vão se unir e vão fluir aqui no sentido da fase B. Ou seja, fica fácil de ver que a corrente saiu da fase A, passou pela carga e agora está saindo pela fase B. Enquanto a fase C não tem corrente alguma. E o que é pedido aqui é o seguinte, né? A carga trifásica apresentada abaixo tem uma de suas linhas interrompidas. Determine o valor dos fasores de corrente para cada componente simétrico. Ou seja, nós vamos sair dessa condição de circuito desequilibrado, né, de três correntes desequilibradas, e vamos obter as três sequências de fase positiva, negativa e zero, de modo que quando eu somar os três sistemas eu tenho que chegar exatamente nessa configuração que a gente tem aqui. Representei novamente aqui o sistema, considerando aí a fase C interrompida, corrente na fase A 10 amperes, como nós já vimos, né, na fase B, nós vamos ter esses mesmos 10 amperes com ângulo zero voltando, então já podemos indicar isso daqui, ó, IA, ou no caso IB, né, IA a gente já tem um valor, então IB vale menos IA,
uma defasagem de 180 graus. Isso quer dizer que o nosso sistema desequilibrado vai ser montado dessa forma aqui. Eu tenho as três correntes, IA, IB e IC, e os valores delas são 10 com ângulo zero para o IA, todas em amperes, né? 10 com ângulo de 180 para o IB e 0 amperes para a corrente IC, porque o ramo dela está interrompido. Então agora o nosso objetivo é obter a matriz, né, que mostra aí para a gente IA de sequência 0, IB de sequência 0, IC de sequência 0, mais o IA de sequência positiva, IB de sequência positiva e IC de sequência positiva, e IA, IB e IC de sequência 0. Então, para chegar nesse resultado, nós vamos usar aquela última igualdade que eu passei para vocês, né? Que mostra que as correntes IA, que são as nossas referências para cada sequência de fase, né? Então, lá, IA de sequência 0, de sequência positiva e de sequência negativa, é igual a matriz de transformação inversa multiplicada pelo sistema original que a gente tem. Então, substituindo aqui os valores, nós vamos ter o seguinte. A matriz inversa é 1/3 vezes 1, 1, 1, na primeira linha e na primeira coluna, alfa para completar, e os quadrados agora vão aparecer nessa diagonal aqui. E aí a gente vai multiplicar isso pelo vetor, né, de correntes que nós temos aqui. Então, fazendo esse produto aqui, nós vamos encontrar para a primeira linha 10 com ângulo 0 mais 10 com ângulo de 180 graus. Para a segunda linha nós vamos encontrar 10, porque aqui é a terceira, né, 0, então vai ficar esse, mais esse, mais esse. Como a terceira é 0, nem vou representar. Na segunda linha 10 com ângulo 0 mais 10 com ângulo de 180 vezes alfa, que seria com ângulo 120, então o ângulo mantém, né? Alfa é 1 com ângulo 120. Então vou multiplicar aqui os módulos, primeiro então 10 vezes 1, 10, e vou somar os ângulos. Então o ângulo aqui será de 300 graus, né? 180 mais 120. E no final eu tenho 1 vezes 10 com ângulo 0 somado com alfa ao quadrado vezes 10 com ângulo 180. O módulo continua sendo 1, então 10 aqui, né? 10 vezes 1, 10. E alfa ao quadrado aqui vai ter um ângulo que é 240 graus. Então eu vou ter 180 mais 240 graus, que vai dar 420 graus, né? Só que vai lembrar que 420 graus ou 60, né, é a mesma coisa. Eu posso escrever aqui 60 graus, que fica até melhor de trabalhar, né? E agora é só fazer a soma desses números complexos aqui. Então o melhor jeito de fazer isso, detalhe, né? Tem 1/3 aqui que eu não representei de novo. Tem que colocar ele aqui. Quem estiver trabalhando aí com calculadora científica, pode fazer o seguinte, né? Tá aqui o primeiro número, 10 com ângulo 0 é um número real, então 10 simplesmente. E 10 com ângulo de 180 graus, na verdade nem precisa de calculadora aqui, né? É menos 10, é exatamente o oposto, né? Aqui embaixo nós vamos ter 10 com ângulo de 0 graus, é o próprio 10. E 10 com ângulo 300, é na forma retangular, pode ser escrito como 5 menos J 8,66. E no último caso aqui eu tenho 10 real mais 10 com ângulo de 60. Então na forma retangular, 10 com ângulo de 60 vira 5 mais J 8,66. Não podemos esquecer de multiplicar esse resultado aí por 1/3. Então as correntes de sequência 0, positiva e negativa são iguais a... Aqui nós vamos ter 0. Aqui nós vamos ter 15
com a menos J866, passando isso daí para a forma polar, fica então 15 menos 8,66 vai dar 17,32 com ângulo de menos 30 graus. E a última aqui só mudou o sinal, né, da parte imaginária, então a resposta só muda o ângulo. Não podemos esquecer de dividir tudo por 3 no final. Nós vamos ter aqui que 17,32 dividido por 3 dá 5,77 e o ângulo mantém 30 graus. Então essas aqui são as correntes de sequência, as correntes A, né, de sequência 0, positivo e negativo. Isso quer dizer que no fim das contas eu posso falar o seguinte, que as correntes de sequência 0, como são todas iguais, eu vou simplesmente colocar isso daqui, ó. Todas elas valem 0 amperes. Ou seja, nesse sistema aqui eu não tenho corrente de sequência 0. Depois a gente vai ver o que isso daí significa dentro de um circuito, né? Nós temos as correntes de sequência positiva. Então, de sequência positiva, o IA nós vimos que vale 17,32 com ângulo de menos 30 graus, amperes. Se eu atrasar 120 graus, eu chegarei na fase B. Então, menos 150 graus. E se eu atrasar mais 120 graus, na verdade eu estou escrevendo 17 aqui, mas o certo seria 5, né? Aqui do final a gente tem que pegar 5,77 com ângulo menos 50 e 5,77 com ângulo de menos 270 graus. Então essas daqui são as correntes de sequência positiva. E, por fim, as correntes de sequência negativa vão ser IA. Nós já sabemos que é igual a 5,77 com ângulo de 30. E B e C. Elas vão ter o mesmo módulo. Agora é só ver o ângulo, né? Quando eu atrasar 120 graus, eu chegarei na fase IC agora. Então ela vai ter o ângulo aqui de menos 90. E atrasando 120 de novo, eu chego na fase IB. Então essa é a nossa resposta, né? Esse sistema aqui então pode ser decomposto dessa forma. Eu vou trabalhar então com essas correntes aqui na fase A, né? Sequência 0, 0, IA tem esse valor aqui, IA da sequência negativa tem esse valor aqui embaixo. Então quer dizer que se eu somar essa corrente IA de sequência 0 com o IA de sequência positiva com o IA de sequência negativa, eu tenho que chegar no IA original, que vale 10 amperes com ângulo 0. Então dá para ver isso aqui, ó. Sobrou um cantinho aqui ainda, a gente pode comprovar isso, ó. Eu quero comprovar que IA é igual a IA de sequência 0 mais IA de sequência positiva mais IA de sequência negativa. Então primeiro vale 0. Esse valor aqui, né? 5,77 com ângulo de menos 30 graus. Convertendo para a forma retangular para a gente poder fazer a soma, vai dar 5 menos J2,88. E agora o IA de sequência negativa. Convertendo para a forma retangular, vai ter 5,77 com ângulo de 30 graus agora. Então 5 alfa F 2,88J. Então a gente percebe que o IA é igual a 0 mais 5 mais 5, 10, a parte real, e a parte imaginária menos J2,88 mais J2,88. Se cancela. Então no final das contas teremos 10 com ângulo de 0, né? Igual a gente tinha aqui no início. Se eu fizer o mesmo cálculo para IB e IC, eu vou encontrar exatamente as mesmas relações, né? O IC aqui eu acredito que é mais direto, porque ele tem aqui um ângulo de menos 270 graus, que é a mesma coisa que um ângulo de 90, e aqui ele tem um ângulo de menos 90, ou seja, eu tenho uma parcela do IC de 5,77 apontando para cima, o IC de sequência positiva aponta para cima,
e o IC de sequência negativa aponta para baixo. Então, se eu somar esses dois IC com o terceiro aqui de sequência 0, que também vale 0, eu encontro IC igual a 0 amperes. E por fim o IB, né? Nós vamos observar a mesma coisa da corrente A. O IB de sequência 0 é 0. O IB de sequência positiva, vamos passar aqui para a forma polar, é menos 5. Menos J 2,88. E o último aqui, 5,77 e menos 90. Na verdade é 5,77 e menos 210, né? Estava trabalhando com a corrente errada. Gerou aqui então menos 5 mais J 2,88. Então a gente observa que nesse caso eu terei menos 10 da parte real e da parte imaginária. Elas vão se cancelar também. Então teremos aqui mais J0, né? Ou 0J, é igual a 10 com ângulo de 180 graus amperes. Exatamente a corrente que a gente esperava para a fase B. Ou seja, a gente comprovou, né, com esse cálculo simples que é possível pegar um sistema desequilibrado, decompor ele em 3 sistemas equilibrados, e depois somamos os 3 sistemas equilibrados para mostrar que o resultado é o sistema desequilibrado do início, né? Ou seja, o cálculo mesmo que foi pedido acaba aqui, né? Eu defini as correntes de sequência 0, positiva e negativa, e aqui em cima, e aqui do lado, né, eu fiz aí a comprovação de que a soma dos 3 sistemas resulta no sistema desequilibrado original. E agora nós temos o sistema por unidade. Ele é muito aplicado quando a gente tem interesse em definir a impedância do sistema, porque afinal de contas, na hora de falar de uma corrente de curto-circuito, a gente imagina, né, que se um curto-circuito for fechado com algo que tem uma impedância extremamente baixa, né, vamos supor, um fio foi usado para fechar um curto-circuito, a gente já imagina logo que essa corrente vai ser elevada, mas de maneira geral não preocupa muito com o valor dela. Na prática, ela tem um valor e ele tem que ser determinado pelas questões que a gente já discutiu anteriormente. Logo, para fazer essa determinação, nós vamos ter que conhecer as impedâncias do sistema. Então, existe uma impedância até a entrada de energia da indústria. Essa impedância é referente à linha de transmissão. No caso, ela já é conhecida normalmente, a própria concessionária pode passar esse valor de qual é a impedância daquele ponto, ou ela pode passar também os valores das correntes de curto-circuito naquele ponto, de modo que a gente pode definir essa impedância também. E depois disso, nós temos os elementos dentro da indústria, que vão ser usados para definir essa impedância total, né? Desde da fonte geradora até o ponto de curto-circuito propriamente dito. E isso daí é que vai definir qual é a corrente de curto-circuito que a gente tem. Depois é só aplicar a lei de Ohm, né? Se eu conhecer a impedância e conhecer a tensão, eu posso aplicar a lei de Ohm. O grande problema aqui é que nós temos vários níveis de tensão ao longo do sistema e várias impedâncias ao longo do sistema. Algumas que variam, inclusive em alguns momentos, como não em alguns momentos, mas de um ponto para o outro, né? Por exemplo, quando a gente fala da impedância de um transformador, o enrolamento dele, né? Aquela impedância usada lá no modelo do transformador, devido à indutância dele, devido a aquele ramo de magnetização, enfim, é uma característica intrínseca do próprio elemento, né? Da própria máquina, né? Do transformador. Então a gente vai definir uma impedância para o secundário, definir ela para o primário, depois ela está diferente, ou seja, parece que é uma grande confusão, né? Calcular isso daí tudo. Então tem tensões que variam, impedâncias que variam dependendo do ponto que eu estiver olhando, e aí parece estranho, né? Fazer um cálculo só, né? Montar isso daí em apenas um circuito. E o sistema por unidade vem resolver isso. Ele trabalha de modo a gerar valores dentro de uma mesma base, né? Eu vou usar ali uma potência base, e a tensão base vai variar de acordo com o ponto do circuito que eu estiver analisando. Isso é uma grande vantagem, porque no final das contas nós teremos um circuito que tem apenas um valor de tensão e apenas um valor para a impedância do transformador, por exemplo, independente se ela está sendo observada do primário ou do secundário. Então a ideia é ter valores base para poder fazer a divisão. Então eu vou dividir os valores que eu quero usar pelas minhas bases e aí ele vai ser colocado nesse chamado sistema por unidade. E vai facilitar bastante
a nossa análise. E a ideia básica é essa aqui, ó. O sistema por unidade considera a grandeza das bases e escreve as demais em função dessas bases. E uma das maiores vantagens é trabalhar com os transformadores, que possuem a mesma impedância em PU, né, que é o sistema por unidade. Então, como nós vamos fazer uma divisão, por exemplo, né, eu quero saber qual é a impedância no sistema por unidade. Eu vou dividir, então, aquela impedância pela impedância base. Eu vou dividir algo que está em ohms por outra grandeza que também está em ohms. Então, no final, não tem unidade alguma. A gente vai chamar normalmente de PU. Então, eu fiz a divisão e encontrei 0,3. 0,3 PU, que a gente já sabe de qual sistema que a gente está falando, então. Vai facilitar bastante. E aqui nós temos as grandezas base. Normalmente a gente trabalha com duas, a gente escolhe duas grandezas base, que são normalmente a potência, normalmente o S, né? Que apareceu o P como aparece no livro do Mamed, mas poderíamos falar de uma potência S em kVA. E uma tensão base também em K, né? Nesse caso aqui kV. E com base nessas duas bases que a gente escolheu para o nosso sistema, é que nós vamos calcular também a corrente base e a impedância base. Então, percebam que a potência base pode ser qualquer uma, né? A gente escolhe uma potência qualquer e depois vai escolhendo a tensão de acordo com o ponto do circuito onde aquela determinada impedância aparece. Então, se eu pegar um transformador, por exemplo, eu tenho uma potência base, que eu já vou ter escolhido, e aí eu quero definir a impedância em PU no primário do transformador. Vou usar a tensão do primário. Não, quero definir agora a impedância em PU no secundário do transformador. Vou usar, então, a tensão do secundário. E é importante perceber que, independente da tensão que eu usar, eu vou ter a mesma impedância em PU, né? Porque a impedância varia de um lado para outro do transformador e a tensão também. Então, no final das contas, o número em PU vai ser o mesmo, né? E aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, a impedância base é calculada em relação ao sistema trifásico, né? Ou seja, eu vou pegar a potência base, dividir pela tensão base e dividir também por raiz de 3. Então, essa corrente base aqui é considerada no sistema trifásico, né? Então, ela vai ser usada normalmente quando a gente quiser saber o valor da corrente no final, né? Então, fiz o cálculo em relação às bases que eu escolhi, potência e tensão. Aí eu encontrei que a corrente é 0,1 PU. Mas o que significa isso? Em relação a quê? Em relação à corrente base que a gente tem ali. Aí é só multiplicar, né, a corrente em PU que a gente tem pela corrente em amperes, base, que a gente vai ter a corrente naquele ponto específico do circuito. E para a impedância aqui vale a mesma coisa, né? Eu vou ter ali tensão ao quadrado sobre potência, dando a impedância. Aqui está aparecendo 1000, por quê? Considerando a potência em kVA, kV-ampere, e a tensão em kV. Então, se eu elevar ao quadrado aqui a tensão, eu vou elevar valores que estão em kV. Então, vai ficar, entre aspas, né, faltando 1000 aqui, porque eu vou cortar um 1000 de uma tensão com o da potência e vai ficar faltando outro 1000 aqui. Então, por isso que aparece esse 1000 aqui do lado. Mas lembrando, né, que se eu já colocar a tensão com seus valores direto, né, então, por exemplo, em vez de colocar a tensão é 2 kV, em vez de colocar só 2 aqui dentro, eu vou colocar 2000. Aí 2000 ao quadrado, eu não preciso escrever esse 1000 aqui na frente. Se eu escrever, vai ficar errado, né? Então, se eu colocar aqui, a tensão é 2K. Se eu colocar 2 ao quadrado, aí o 1000 tem que aparecer aqui fora e a potência também entra em K. Caso contrário, eu posso colocar aqui 2000 e a potência direto sem preocupar com esse 1000 que aparece aqui. E depois a gente calcula as grandezas em PU, como eu falei com vocês, né? Dividindo seus valores pela base adequada. E aí, no final das contas, teremos os valores em PU. E esse circuito, né, vai se tornar uma coisa só no final, né, com valores de tensão base e potência base. E aqui nós temos algumas conversões entre bases. Isso aqui é usado porque normalmente os transformadores já têm a impedância em PU conhecida. Só que esse cálculo foi feito dentro de uma base, né, usando lá a potência base do transformador e a sua tensão de acordo com o primário e secundário. Então vamos supor que você tem um transformador que tem a impedância em PU dele, que foi calculada no sistema de 100 kVA. Você já tem a impedância em PU. Mas aí você precisa fazer alguma conversão, né? Eu vou levar essa impedância do transformador para outro sistema. Eu vou trabalhar com um valor de tensão base diferente das tensões que aparecem aqui, ou trabalhar com uma potência base da potência diferente da potência desse transformador. Então é necessário converter aquela tensão, né, aquela impedância em PU, por um novo valor em PU. Então aqui já são considerados valores em PU, né? Então tem ali uma tensão em PU, uma tensão 1 em PU, e eu quero converter ela para outra base. Nós vamos ver mais à frente qual é a aplicação disso.
Mas a ideia é, eu já tenho um valor que está em PU, né, não é volts aqui, e quero converter para outra base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pela base original, né? Então, peguei aqui a tensão em PU, multipliquei pela base original, vou ter a tensão em volts, né? A tensão daquele ponto específico, daquele valor específico que eu estou falando. Depois, se eu dividir aquele valor em volts pela tensão V2, que é a nova base que eu estou querendo, aí eu terei a tensão em PU na nova base, ou seja, eu mudei a tensão base em relação àquela tensão original. Isso pode ser feito também para potência, né? Então eu tenho ali uma certa potência em PU e eu quero fazer a conversão para outra base. Então eu vou multiplicar pela potência base original para ter a potência em volt-ampere. Depois vou dividir pela nova potência para ter na base nova. E aqui a gente tem o caso da corrente. Então, supondo que eu estou levando a corrente agora para uma outra base. Eu quero mudar a base de tensão e base de corrente. Base de tensão e base de potência. O que eu vou fazer? Eu tenho que multiplicar pela nova tensão base e dividir pela tensão base antiga. E ao mesmo tempo eu tenho que multiplicar pela nova potência base e dividir pela potência base antiga. Então, detalhe é que se eu estou mudando apenas a potência, eu não vou preocupar com esse termo, né? Porque as tensões permaneceram iguais. Então, isso aqui daria 1, né? Essa divisão daria 1. Do mesmo modo, se eu estiver mudando só a tensão base, eu não vou preocupar com esse termo aqui da potência. Tá? Mas a grande expressão, né, a mais aplicada aqui das 4, vai ser essa última. Quando eu tiver uma determinada impedância em uma base, para levar para a base que eu estou trabalhando ali no meu sistema, vai ser interessante fazer as conversões. Né? Então, foi o caso do transformador que eu falei com vocês no início. O transformador já tem sua impedância em PU em relação a uma potência base e uma tensão base. Se eu quero agora levar essa impedância do transformador para uma nova base, ou seja, para as bases que eu estou usando para fazer o meu cálculo, eu posso então converter seguindo essa expressão aqui. Né? Eu vou pegar a impedância em PU daquele transformador que eu estou utilizando ali, por exemplo, vou dividir pela potência base que eu tenho naquele ponto, e vou multiplicar pela nova base que eu quero usar. Então, é o caso do transformador. Ele veio na base de 100 kVA, mas eu estou querendo usar 1 MVA no meu cálculo, né, no meu circuito final. Então, eu vou fazer a conversão trabalhando com esses dois valores de potência. Vou dividir por 100K e vou multiplicar por 1 MB, que é a potência que eu quero usar, por exemplo. E depois aqui eu tenho que ver, a tensão também está mudando? Se a tensão não mudar, eu ignoro esse termo. Mas se ela estiver mudando, se a base estiver mudando, eu preciso então fazer a conversão aqui, né? Ou seja, eu vou passar a impedância em PU que eu tinha naquele transformador originalmente e agora eu estou trabalhando dentro das bases novas. Como eu falei com vocês, as bases de tensão e corrente são escolhidas. A gente vai ver qual é a mais vantajosa, de acordo com o sistema que a gente estiver usando, e depois já começa a fazer os cálculos, né, e converter esses sistemas, né, esses elementos, para dentro do PU que a gente está querendo, né, das referências que a gente está querendo. Tá? E aqui nós temos dois exemplos. O primeiro fala o seguinte: calcule a impedância em PU do lado de alta e do lado de baixa de um transformador de 1000 kVA, 13.800 volts para 380, que possui uma impedância de 0,6 ohms no secundário. Então percebam que eu já conheço a impedância nesse lado de baixa tensão. Se eu analisar essa impedância do lado de alta tensão, ela será diferente. Por quê? Como vocês já viram, né, a aplicação dos transformadores, eu tenho de um lado uma tensão menor, né, e a corrente segue o pensamento contrário. Então, se eu tenho aqui uma tensão mais alta, a corrente desse lado é mais baixa do que do lado de baixa tensão, né? Ou seja, a tensão no primário é mais alta, mas a corrente é mais baixa, quando eu comparo com o secundário. Por quê? O produto tensão por corrente tem que ser constante para os dois lados. Então, se eu tenho uma diminuição da tensão, a corrente tem que aumentar para compensar essa diminuição, de modo que a potência, tanto no primário quanto no secundário, tem o mesmo valor. Isso significa que uma resistência, uma impedância que foi vista de um lado do primário, vai, no final das contas, né, dissipar a mesma potência no primário. Então, para que ela dissipe a mesma potência com uma tensão bem maior, igual a gente está vendo aqui, né, é necessário que ela tenha valores diferentes, valores bem maiores aí no caso. Então, a gente vai resolver esse exemplo e pensar, né, no que a gente tem em termos de ohms do primário e em termos de ohms no secundário, para depois sim falar em PU. E a gente vai ver que em PU, tanto no primário quanto no secundário, eu preciso chegar no mesmo valor. Caso contrário, né, essa análise no sistema por unidade não serve para nada. A ideia é uma mesma impedância independente do lado que eu estiver analisando ali no meu transformador.
Então agora vamos resolver o exemplo 1. Ele falou com a gente o seguinte, né, que nós temos um transformador de 13.800 volts para 380 e que a impedância desse transformador vista dos terminais do secundário é de 0,6 ohms, ou seja, a partir do ponto de vista da baixa tensão, ele tem uma impedância de 0,6 ohms. E aí foi pedido para a gente o seguinte, qual a impedância em PU vista pelo primário e qual a impedância em PU vista pelo secundário. Nós já sabemos que esses dois valores precisam ser iguais. Então nosso objetivo agora é calcular eles e comprovar isso daí. Então primeiro, né, nós já temos a impedância no secundário. Então vamos começar a análise por esse lado. Primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a impedância base. A impedância base do secundário vai ser calculada com base na tensão do secundário, né, que nós vamos usar aqui 380 volts, então já vou até anotar aqui, né? Na verdade pode ser só tensão base, né? A gente já especificou aqui que a gente está falando do secundário, né? Então tensão base 380 volts. A potência, de acordo com o enunciado, é de 1000 kVA. Então nós vamos trabalhar com esses dois valores. A impedância base, de acordo com a expressão do cálculo de potência, é tensão ao quadrado sobre potência. Então a gente vai definir aqui o seguinte, nós vamos trabalhar com base em kV. Se for para trabalhar em kV, a gente usa a expressão igualzinha apareceu no slide, né? Que seria o quê? 1000 vezes a tensão em kV ao quadrado, ou seja, 380 em kV seria 0,38 sobre a potência já em kVA, né? Então tá aí. A nossa impedância base para o secundário, então vai ser 0,38 ao quadrado, que vai dar 0,1444 ohms. Isso quer dizer que a nossa impedância Z2 em PU, então nós vamos chamá-la de Z2U, é igual a impedância em ohms sobre a impedância base. Então 0,6 dividido por esse valor vai dar 4,15 PU. Então a nossa impedância agora é dada em PU. Na verdade, todas as grandezas vão ser dadas em PU, porque nós vamos dividir 0,6 ohms por 0,1444 ohms, ou seja, a unidade corta. Então, no final das contas, vamos ter 4,15 PU. E agora, para o primário, a gente tem que encontrar o mesmo valor. A questão é que, quando a gente fala em uma impedância no secundário, a gente precisa saber qual é o valor dela no primário. Então, para fazer essa conversão, nós vamos multiplicar pela relação de tensão ao quadrado. Então, vocês devem estar lembrados disso daí, né, quando vocês estudaram transformador. Então, só fazer um parênteses aqui, né? Nós temos aqui o transformador. Essa impedância de 0,6 está sendo vista aqui. Então, ela é a impedância devido à própria construção do transformador, né? Então a gente tem aí uma resistência de condução da própria bobina, temos a questão do ramo de magnetização dele, né, que está relacionado ao funcionamento do transformador. Então ele tem lá uma indutância e uma resistência. Então a gente precisa representar isso daí. A ideia agora é colocar essa impedância no primário, né? Ou seja, eu quero referir ela ao primário. Se eu analisar, né, o transformador por esses dois terminais aqui, qual vai ser a impedância que eu vou enxergar? Porque quando eu analisei a partir desses dois terminais, eu enxerguei 0,6. A questão agora é qual valor que eu vou enxergar aqui. Então nós precisamos calcular um Z1, ou seja, qual é a impedância em ohms que eu enxergo do lado esquerdo do transformador. E para fazer isso nós vamos multiplicar o Z2, que é o 0,6, pela tensão V1 sobre V2 elevado ao quadrado. Então Z2, 0,6, V1, 13.800, V2, 380, elevado ao quadrado. Então vai ficar aqui 3.800 sobre 380 dá 36 ao quadrado, 1.318 vezes 0,6 dá 791,30 ohms. Ou seja, o primário do transformador enxergaria, né, essa impedância. Agora, precisamos converter essa impedância para o sistema por unidade, né, para PU. A ideia é a mesma.
Vou calcular a impedância base do primário, lembrando que essas impedâncias são diferentes porque elas dependem de valor de tensão. E no caso que a impedância base vai ser 1000 vezes a tensão do primário, que é 13.800, então 13,8K ao quadrado, sobre a potência, que a gente vai considerar a mesma base. Lembrando, né? Eu não quero usar essa expressão que tem esse 1000 aqui. Como é que eu faço? É só fazer tensão ao quadrado, que é 13,8K, sobre a potência, que é 1000. Então nós vamos ter o mesmo resultado aí, seguindo pelas duas expressões. Então 13,8 ao quadrado, 13,8K, né, ao quadrado dividido por 1000, vai dar 190.440 ohms. E aí a nossa impedância vista no primário, né, em PU, é 791,30, que é a impedância em ohms, dividido pela base dela, que é 190.440. Então 791,30 dividido por esse valor vai dar 4,15. Na verdade, tem um errinho aqui, né? Porque é 1000K, né? E aqui eu não representei o K. Pronto. Então, na verdade, esse valor é 190,44. Está dando aqui uma diferença de 1000 vezes, né? É por causa disso. 190,44. Então, corrijam aí, por favor. A impedância é 4,15 PU. Ou seja, a gente observa que nos dois casos, né, observando a partir do secundário ou a partir do primário, se a gente estiver trabalhando com a impedância em PU, o resultado tem que ser o mesmo. Então, na nossa análise, quando a gente for fazer o cálculo das correntes de curto-circuito, o transformador vai aparecer como uma impedância apenas no percurso, né, que a gente estiver seguindo ali até o ponto de falha para calcular a corrente. E essa impedância, é claro, né, contribui aí na limitação da corrente de curto-circuito, por isso que é importante conhecê-la também. E agora nós temos o exemplo 2. Aqui nós já vamos partir de uma impedância conhecida, né? Nós temos uma impedância percentual de um transformador de 1000 kVA. Então ele tem aqui as relações de tensão, ele tem vários TAPs, né? Eu posso alimentar ele com 3.800, 3.200 ou 12.600 e obter no secundário 380 ou 220. Ou seja, ele tem várias entradas e várias tensões de saída. Eu sei que essa impedância percentual é de 4,5%, referida ao TAP de 3.200, né, que é o TAP com a tensão intermediária aqui no primário. Então, calcular essa impedância no TAP de tensão de 3.800 volts. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com uma unidade que é um pouquinho diferente, né, uma impedância percentual em relação aos dados do próprio transformador. E resolvendo isso daqui, né, no cálculo, a gente vai verificar como isso daí vai ficar. E no final das contas, né, falando aí em PU, nós vamos ver que não importa qual é o lado que a gente está trabalhando, desde que eu conheça a relação de transformação de tensão que está sendo usada. Né? Por exemplo, 3.800 para 380 ou 3.800 para 220. Né? Enfim, eu preciso saber de qual TAP que a gente está falando aqui. Então vamos fazer esse exemplo também e ver qual vai ser o resultado. O segundo exemplo, eu falei com a gente o seguinte, que nós temos um transformador com uma potência base de 1000 kVA, e ele tem alguns TAPs para tensões de entrada e de saída. Né? Então nós temos aí três possibilidades de tensão de entrada, 3.800, 3.200 e 2.600 volts. E em relação à saída nós podemos ter 380 e 220. E ele informa para a gente que, observando o TAP de 13.200, né, nós temos uma impedância em PU de 4,5%, ou 0,045, né? Lembrando que não é milha, né? É porcento, então a gente vai mandar só duas casas. Então ele tem essa impedância aqui em PU. Se eu for observar a impedância dos TAPs, né, de qualquer TAP que eu pegar aqui, ela tem que ter esse valor em PU, igual nós vimos no primeiro exemplo. Então o que foi pedido aí no exemplo não é a impedância dos outros TAP em PU. Elas vão ser todas iguais, né? Não adianta a gente tentar modificar isso daí, porque mudando o TAP vai mudar também a impedância que a gente tem ali naquele ponto, igual eu falei com vocês aqui no primeiro exemplo. Né? O secundário vê 0,6, mas o primário estava vendo uma impedância muito maior, né? 791 ohms. E aqui a mesma coisa, se eu tentar mudar o TAP, né? Analisar outro TAP, eu vou enxergar a mesma coisa. O que o exercício pediu então? Nós sabemos que essa potência aqui é uma potência do transformador
do ponto de vista desse TAP aqui em especial. Ou seja, o cálculo dela trabalhou com uma potência base de 1000 kVA e uma tensão base de 13.200 kV. Ou melhor, 13.200 volts, né? Ou 13,2 K. Então nós estamos operando aí com essa tensão, né? O cálculo foi feito com base nela. O que o exercício pediu foi o seguinte: eu quero escrever essa impedância agora não nessa base de 13.200, mas numa base de 13.800 volts. Ou seja, eu estou só utilizando um dos valores que é comum aqui ao transformador, mas não quer dizer que eu estou analisando aquele TAP. Eu só estou pegando uma impedância agora e escrevendo ela em outra base. E como que isso deve ficar? Nós vimos que se eu quero escrever uma impedância, né, chamada aqui de Z2 em PU, o que eu preciso fazer? Pegar a impedância 1 em PU, então ela já está em PU aqui, né, e multiplicar ela pela nova potência, dividir pela potência antiga, né, ou original, e multiplicar também pela tensão original dividido pela nova tensão ao quadrado. O nosso objetivo é mudar a base de tensão. Então nós vamos manter a base de potência e vamos mudar aqui só o valor de tensão. Então vai ficar 4,5% ou 0,045 vezes as potências, né, são iguais, então isso daqui vai resultar em 1, então não vou preocupar com essa fração. E aqui as tensões é que eu vou ter a diferença, né? A tensão original era 13.200 e a nova tensão é 13.800. Ou seja, eu estou pegando aquela impedância na base de 3.200 e quero saber como que ela ficaria, né, se eu trocar a base de tensão. Então a impedância em PU, né, nessa nova base vai ser 0,045 vezes 13.200 dividido por 13.800 ao quadrado. Então nós vamos ter aí 0,04117, ou, né, passando para porcentagem, igual eu estava lá no início, vamos ter aí 4,12% em PU. Ou seja, a impedância que nós tínhamos nessa base, né, na base de 13.200, ela valia 4,5%. Quando a gente aumentou a tensão base, nós vamos ter uma impedância em PU menor. Então, com isso, a gente conclui o conteúdo da aula de hoje. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, para me entregar na semana que vem, só mesmo para dar uma reforçada nos conceitos e vocês tentarem fazer alguma coisa também. Vou deixar um fórum aberto e aí eu recebo dúvidas, seja pelo fórum, seja pelo e-mail, mas preferencialmente usem o AVA para tudo ficar registrado lá. Então nos vemos em breve.